trabalhosa a convivência, maiores as oportunidades de transformar dificuldades em possibilidades preciosas, lições indicativas do rumo que a nossa reencarnação na Terra precisa tomar. Um momento. Busca a lição escondida nas tribulações do teu dia a dia e crescerás inevitavelmente, alcançando progressivamente a luz que é implícita, dádiva do Criador, que nos concede iluminativas oportunidades até que galguemos a plenitude do bem. Valoriza, portanto, as convivências que te são apresentadas, contribuindo com a tua presença amorosa, seguidor, que és de Jesus, o Cristo Redentor de nossas almas. E a prece, eu vou fazer a prece de Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda. Com a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Pode dar continuidade a vocês. Muito bem. Finalizada a prece? Sim. Muito bem, gente. Então, nós inauguramos, nós estamos exercitando, estamos aprendendo, estamos trabalhando para sermos melhores, né? Nesse desafio novo, que é nos reunir para estudar juntos. E esse é o trabalho do exercício, não é? Então, vamos fechar todos os nossos microfones, não é? Para que não dê reverberação. Acho que é Marivete, né, Marivete? Se você puder fechar o microfone. Ótimo. Então, amigos, hoje nós daremos sequência a esse esforço de estudo dos capítulos diversos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na reunião passada, nós iniciamos o capítulo 1, falando sobre as 3 revelações. Nesta semana, daremos sequência ao nosso estudo como programado, finalizando o capítulo 1. Hoje discutiremos o assunto A Nova Era, os itens 8 a 11, ao 11º, oitavo ao 11º, não é? E para iniciar as nossas conversas, para iniciar esse bate-papo, nós vamos contextualizar da seguinte forma. Nunca vivemos o momento que estamos passando hoje na humanidade. Embora ontem, no passado, tivemos guerras diversas, nunca foi tão tecnológica
e, ao mesmo tempo, tão destruidora, como temos a oportunidade de ver nos diversos confrontos que podemos encontrar hoje no planeta. Hoje, temos doenças ainda em escala pandêmica. As catástrofes climáticas ainda se fazem presente em diversos pontos em a natureza. Nós temos, igualmente como na Roma da época de Jesus, grandes desafios morais, onde o homem, dito inteligente, continua a equivocar-se de formas diversas na sociedade. Antes, naquela época, os fatos ocorriam sem leis civis. Hoje, temos, como é esperado no progresso da sociedade, leis civis, mas temos igualmente grandes agruras sociais movidas por impulsos pessoais, no sentido de complicarmos nossa vida em família, no trabalho, na sociedade. E por quê, não é? Nós vemos que no Evangelho, no final no final dos seus livros, temos ali o Apocalipse. E no Apocalipse, que foi o escrito do nosso querido João, o evangelista, nós temos ali uma série de exortações, orientações, que falam sobre o fim dos tempos, que fala sobre a volta de Jesus, que fala sobre a eternidade e a relação que o homem tem com a providência divina. Naturalmente, nós sabemos que naquela época, as várias igrejas da Ásia sofriam grande perseguição. E uma forma de consolar, de levar instrução aos cristãos, já denominados cristãos da época, era dividir as informações que a mediunidade destes mensageiros iluminados poderiam ser registradas e divididas, formando assim o conjunto de literaturas que nós compreendemos como os livros sagrados. No entanto, as interpretações que nós outros podemos dar a estes livros sagrados, estas sim, podem variar. Porque não nos esqueçamos de que estes escritos que me referi foram feitos em uma sociedade desprovida de informações científicas, filosóficas e malmente religiosas. Ditas com com a verdade, com a orientação e com a profundidade própria do professor, que é o Cristo, mas sem o detalhamento possível, que hoje poderíamos ter uma visão melhor, mas naquela época seria muito difícil. Então, a interpretação que se dá aos textos, e no caso falando do Apocalipse, esta sim que pode variar e variou ao longo dos séculos, dos 20 séculos, que na verdade 19 e pouco, né? Porque o Apocalipse foi escrito
ali em 95, quase 100 depois de Cristo. Então, falando assim, nós podemos encontrar nestes textos sagrados já a informação de que haveria uma época de transição onde o bem, à custa de exorbitantes esforços, venceria o mal. E que o mundo se encontraria em grandes dificuldades. Mas que, ao final deste processo de tumulto, as luzes, finalmente, raiariam nesta revelação oportunizada por João. Afinal de contas, o termo Apocalipse quer dizer revelação. Muito bem, avancemos mais um pouquinho. Após esta época, ainda na nossa introdução, nós falamos que Moisés, que seria a primeira revelação das leis de Deus, abriu a sua tábua de orientações para povos muito rebeldes, muito rebeldes. Mas que Jesus, com a sua narrativa infinita do amor de Deus, deu continuidade ao processo de educação do coração dos povos, que, segundo os Espíritos, será finalizado pelo Espiritismo. Então, amigos, a conclusão que nós chegamos após esta muito frágil, muito simples introdução para falar do tema da noite, que é a nova era, do capítulo 1, é que esses tempos nos parecem ter chegado. Este tempo de transição, este tempo de mudança, este tempo de onde a palavra de João, o evangelista, se cumpre e que as coisas mudarão de forma permanente, ou pelo menos de forma sensível a todos os corações. Os Espíritos nos falam que o processo de regeneração, ou melhor, de transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração já se iniciou. Porque, na verdade, nós sabemos que as grandes mudanças do pensamento não se dão imediatas. Não é de um ano para outro. Não é a definição de governos que vai mudar a forma de pensar de um povo e que dirá um povo tão complexo, tão briguento quanto o povo da terra. Assim, é de se esperar que haja um tempo para que, como dizem os jovens, a ficha caia. E que nós, finalmente, pisemos num degrau superior, num degrau de cima da escada que nos leva a Deus. E eu estou me referindo, naturalmente, da escada que nos fala da escala dos mundos. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulaçãozinha. Nós sabemos que existem basicamente 5 gradações
de mundos na escala espírita. Ou seja, 5 níveis que podemos reconhecer os diversos níveis das situações do pensamento dos mundos. Primeiro deles é o mundo primitivo, onde nesses mundos primitivos os espíritos iniciam seu processo de encarnação, não é? E basicamente nós sabemos que nesses mundos, cuja Terra já foi um desses mundos, os espíritos que ali encarnam são espíritos que se preocupam apenas com a sobrevivência. Ou seja, o senso moral é quase nulo. Já passamos por isso. Afinal de contas, já tivemos tempo para passar por isso. A Terra tem 4,5 bilhões de anos de criação, de existência, segundo a historiografia, segundo a geologia. E que há 3,5 bilhões a vida pôde se estabelecer. E temos notícia que há 6 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos já iniciaram a sua jornada no planeta. Então, não estamos aqui de ontem. Não é de 1.000 nem de 2.000 anos atrás, não. Não é? E muito bem. Cresce um pouquinho o mundo. A sua psicosfera sobe. E o mundo passa a ser não mais primitivo, e sim de expiação e prova. Ou prova e expiação. É a nossa situação hoje. E esse mundo, como todos nós sabemos, é um mundo onde o mal predomina. E a Terra, por acaso, não é um bom exemplo disso? Quando nós saímos para a rua, quando vamos para a faculdade, para o trabalho, quando saímos de casa por qualquer motivo, não saímos sempre preocupados com o que pode nos acontecer? Pois bem, bem-vindo à Terra. Este é um mundo de provas e expiação. Mas, amigos, já estamos nesse mundo há um certo tempo. E, conforme a lei de progresso, todos nós precisamos evoluir. E a Terra também está neste processo. Assim, dizem os espíritos que estamos já iniciando, ou já é iniciado já há algum tempo, esta transição que nos transformará em mundo de regeneração. Já estamos há um tempo nesta transição, onde esse mundo de regeneração são mundos que, basicamente, as almas que ali vão encarnar têm um refrescozinho e se repousam, digamos assim, das fadigas das lutas. Esperemos que não se demore, não é? Apenas para acelerar. Quando a Terra deixar de ser um mundo de regeneração, será um mundo ditoso, onde o bem supera, sobrepuja, vence o mal. E a felicidade impera. E, finalmente, temos os mundos celestes, onde, aí sim, amigos, vamos encontrar a morada de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Fala-nos, por exemplo, Chico Xavier, como transcrição daquele programa do século passado, né? No final do século passado, o Pinga Fogo
Vocês lembram ouviram falar no YouTube, né? Do Pinga Fogo. E foi escrito um compêndio de perguntas e respostas que lá foram escritas, chamado o livro Plantão de Respostas. E nesse livro Plantão de Respostas se faz a seguinte pergunta para o Chico. E faz assim: Chico, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Olhe, lembremos da introdução do Apocalipse. Vamos lá. Novamente a pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para mundo de regeneração? E Chico responde: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. E ele fala mais. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado ali por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, amigos, temos aqui um pontinho de, vamos dizer assim, de uma definição cronológica, porque nós sabemos que não faz o estilo da espiritualidade definir datas para as grandes transformações ou os eventos importantes que aconteçam entre nós. Sabemos disso. No entanto, é importante que se diga que ele não definiu uma data com dia, com hora, com mês, com apenas fez uma referência de ano, mas a fonte, no meu entender, é segura. E temos aí uma percepção mais crível, mais aprofundada, de que estamos, sim, passando por grandes perturbações em virtude da transformação que presentemente suportamos. Assim, amigos, é de se entender que nossa casa está mudando. E se nós mesmos que queremos morar nela, nós precisamos nos adaptar à casa, porque, em verdade, se não temos condição de pagar o aluguel, se não temos perfil para ocupar um certo nível de construção, seremos convidados a nos retirar. Quem aqui pode ocupar a cobertura do edifício se não tem condições sequer de ocupar o primeiro andar do edifício? Não é? Faz sentido, não faz? Então, se hoje vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, e que nós, o perfil do homem, quero dizer, acostumado a fazer o mal, se sente à vontade, amanhã tudo isso pode ser diferente. E melhor, tudo isso será diferente. Na medida que o tempo passe, porque, veja bem, já temos a percepção de tempo. Segundo o Chico, na metade deste século,
já estaremos vivendo num mundo que subiu de degrau. Então, talvez o perfil do homem do século passado, belicoso, acostumado talvez a ter comportamentos agressivos, não seja mais tolerado em um mundo onde, na escala espírita, na escala dos mundos, na escala que define o perfil da nossa casa, não haja mais lugar para ele. Então, como diria, de uma forma muito jocosa, Haroldo Dutra, numa certa exposição onde ele faz desse tema, a mudança, a transformação da Terra para o mundo de regeneração acontecerá a custas de alguns funerais, de alguns velórios e alguns nascimentos. Porque aqueles que não têm mais perfil para viver neste planeta melhorado, será convidado a mudar de endereço. Então, sabedores de que a coisa vai ficar um pouquinho mais, digamos assim, o contrato vai ser usado, porque é um contrato, viu? É um contrato. Estamos aqui penhorando a nossa palavra de que o empréstimo que pegamos vai ser pago. E que empréstimo é esse? Ó, um corpinho. Essa moeda vale muito. Porque saibam vocês que neste tempo de recrudescência, quando o produto é pouco, o preço aumenta. Sabia? Procure você batata numa época de seca e me diga se o quilo da batata não vai estar maior. Quem faz compras aí sabe. Quando o produto é pouco, o preço aumenta. Então, utilizando deste recurso singelo de comparação, dá para entender por que estamos sendo tão perseguidos por nossos obsessores, fora o fato das dívidas que temos para com eles. Porque estar no corpo hoje causa inveja. E acredite que, ainda assim, inconscientes que estamos da nossa situação, ainda menoscabamos, menosprezamos o tic-tac das horas que temos hoje em nossas vidas. Parece que a vida é feita, amigos, assim. Quando somos muito jovens, rasgamos tempo. Mas quando o tempo passa e que nós consumimos já grande período desta moeda universal, aí nós seguramos a conta e não gastamos mais com pouca coisa. Não parece ser assim? E as nossas horas, e os nossos anos, e os nossos... né, o tempo vale mais. Eu não sei se
para vocês é assim, mas para mim é o que me parece, viu? Então, valorizar o tempo com o investimento da transformação necessária é o que precisamos, modo geral, focar. Porque não vamos nos transformar em anjos de uma hora para outra. Mas nós podemos ser o soldado. Não sou o anjo, mas sou o soldado. Soldado que enfrenta as batalhas que somos convidados a batalhar. É o bom combate. Não é disso que falamos sempre? O bom combate. Que nos falam os espíritos. Que nos lembram de que estamos aqui combatendo as nossas imperfeições. Então, cada minuto de investimento é valioso. Para que amanhã, amigos, nossa realidade mude. E em vez de chorar os desapontamentos vários que temos na vida, ou só eu que tenho esses momentos de tristeza? Aposto que não. Mas, em vez de chorar estes momentos de tristeza, nós venhamos a nos posicionar com um pouquinho mais de firmeza. Ou seja, confiança naquele que nos franqueou o empréstimo que eu me referi. O empréstimo da vida neste corpinho quentinho de carne. E eu vou falar agora sobre... vou dar 2 exemplos de 2 situações que nós vamos participar. Não hoje. Não como mundo de regeneração, mas como mundos superiores, que um dia iremos participar. Nós sempre falamos que Marte é um mundo obscuro, é um mundo que nada conhecemos, é um mundo que queremos até ir para lá, não é? Daqui a pouco, segundo os norte-americanos. Então, o que eles não sabem é que nós já fomos espiritualmente. E esta visita foi registrada por um repórter desencarnado, chamado Humberto de Campos. E esse Humberto de Campos registrou a sua visita a Marte num livro chamado Novas Mensagens. Um livro ali pela década de 40. 85 anos atrás, viu, gente? Quase 100 anos atrás. E nesse livro, ele registrou a sua chegada com o seu mentor. Quando chegou lá, ele se deslumbrou, amigos, com a arquitetura sofisticada das cidades marcianas. Pois sim, não achemos nós que não existe humanidade nesses mundos próximos a nós. Todos os mundos são habitados. E aqui em nosso sistema solar, próximos a nós, temos um vizinho chamado Marte. E nesse vizinho, nesse bairro vizinho, o repórter do além, Humberto de Campos, nos fala que os homens de lá têm um aspecto psicológico mais ameno.
sem as inquietações naturais do homem da terra. E que, modo geral, eles dispensam a ingestão, por exemplo, de animais. Eles não matam os animais para comer, não é? Inclusive, eles não sabem mais, eles não sabem o que são as guerras. Lá não existe guerras. E os povos, eles são irmãos uns aos outros e consideram os povos da terra, a nós, como seres insubmissos. E no final dessa visita que o repórter fez a Marte, ele visitou um templo onde se reuniam diversos credos, diferentes credos, para orar. E um dos motivos pelos quais eles se reuniam era para orar pela terra. Porque eles já sentiam os efeitos da psicosfera do homem da Terra lá em Marte. Que tal um mundo superior? E, fechando essa visita, Humberto de Campos anotou o comentário de um instrutor que, descendo, como é que ele disse mesmo? Levitando, descendo, num desses templos, falava aos religiosos, a concentração de religiosos neste templo. E ele falava assim: irmãos, ainda é inútil qualquer tipo de comunicação com a Terra. Ainda rebeldes e incompreensíveis. Seus astrônomos nos procuram, mas é inútil sem a sabedoria da imortalidade. Não é isso que está acontecendo agora? Nós não estamos fotografando, filmando, rodando, colocando rovers, colocando carros, pegando amostras do planeta vermelho? E ele fala que tudo isso será inútil. Vamos acompanhar o que ele fala. Na Terra, precisam de iluminação pelo amor. Usam sua ciência para a guerra e seus vícios estão dentro de suas religiões. Todos os progressos científicos lhes servem ao egoísmo utilitário ou para gerar a ruína e a morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam cheias de frutos cariciosos, os terrenos consideram-se famintos de violência e de sangue. Oremos pelos nossos companheiros, para um dia vibrarmos igualmente e termos a comunicação entre nossos mundos. Eles são conscientes. Eles sabem que estamos procurando por eles. Mas, igualmente, eles sabem que será inútil, porque nós somos materialistas. Nós não entendemos o que é uma outra dimensão. Procuramos informações da nossa matéria, mas aquele mundo é um outro mundo, de uma outra matéria, de uma outra composição, de forma que, se nós não sabemos o que procurar, como é que vai encontrar? Não faz sentido? Outro exemplo, Saturno. Maria João de Deus, a mãe do nosso querido Chico, após o seu desencarne, se eu não me engano, foi ali em 1910,
mandava informes para Chico através de cartas. E essas cartas foram reunidas num livro chamado Cartas de uma Morta. Um livro de 1935. Ali, coisa de 90 anos, né? Atrás. Quase 100 anos, hein? Quase 100 anos atrás. Onde ela fala de sua visita ao planeta Saturno. Muito distante. Muito mais distante que Marte. Muito mais distante. E onde ela fala que o nosso Sol aparece para ela azulado. E a luz que se difunde na atmosfera de Saturno gera um frescor peculiar. A atmosfera do planeta é de um pálido rosa e existe um azul que ela chama de inconfundível. É um clima, inclusive, segundo o seu mentor, muito benéfico para a saúde dos habitantes de Saturno. Ela fala ainda, amigos, que os satélites que ali podem ser encontrados interferem no tipo de luz que existe lá e que ela encontrou, ou melhor dizendo, e que ela se deparou com um aspecto muito interessante do tipo da natureza de Saturno. Era azul, enquanto que na Terra a clorofila define a cor verde para que nós venhamos a ver as plantas com tons de verde. Em Saturno, a natureza é azul. E que o homem, o tipo humano, é alado, podendo voar. O que para ela foi algo surpreendente. E que, comparando as feições do homem de Saturno ao homem da Terra, segundo ela, era algo muito estranho, muito diferente do que ela pudesse entender. Porém, moléstias ditas incuráveis eram totalmente desconhecidas e que em tenra idade as crianças já desempenhavam a mediunidade em trabalhos intensos, inclusive na captação, ou melhor dizendo, na captura dos pensamentos de seres de outros orbes, outros planetas. Nada se comparando à nossa Terra, não é? Alados, voadores, onde a tecnologia é muito superior, é muito progressa em relação à Terra. Então, amigos, eu lhes pergunto, vale a pena esperar que a transformação da Terra aconteça em nós, primeiro, para que um dia possamos nos beneficiar de mundos como esse? A Terra vai evoluir, queiramos ou não. Entretanto, queremos fazer parte dela ou não? Poderemos fazer parte dela ou não? Estaríamos dispostos, amigos, a fazer as mudanças necessárias em nosso presente para que nosso futuro seja melhor? Depende de cada consciência. Porque o assento
que vai nos levar ao futuro da Terra, não nos enganemos. É individual. Não podemos fazer a mudança necessária pelos nossos pais ou pelos nossos filhos. É você com você mesmo. Não é isto? Então, finalizo aqui essa breve exposição para que nós tenhamos aqui algum tempinho para fazer as nossas conversações e a discussão necessária. Louvado seja Deus e que nos abençoe. Alguém gostaria de... Hein, Ju? Alguém gostaria de perguntar, comentar, discutir algo? Professora, futura professora Beatriz, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu acho que o que foi valioso do encontro de hoje é a gente relembrar que as nossas dificuldades, né, os nossos percalços que a gente passa durante a vida também é um momento de evolução, né? Que a gente está aqui na Terra para usufruir do que a vida tem de bom, né? Que são os nossos amores, né? As pessoas que rodeiam a gente, que nos ensinam tanto, né? Quando a gente é beneficiado pela gentileza do outro. Mas também é o momento em que a gente tem a oportunidade de evoluir como espírito ao passar por dificuldades, né? Ao passar por situações que a gente acha assim, não, que injustiça. Eu sou, né, um ser de luz, sou tão boazinha porque estou passando por isso. Mas que, na verdade, se a gente parar para pensar, é a oportunidade que Deus e a espiritualidade dá para a gente de evoluir, né? De sermos melhores e de estar cada vez mais próximo com o Pai e próximo dos espíritos mais evoluídos mesmo, né? Então, as palavras de meu pai me trouxeram esses insights, assim, né? Essa lembrança do quão importante é a gente tá aqui na Terra, né? Encarnados. É isso. Excelente, muito importante mesmo. Cada minuto que estamos aqui tem um valor, tem um peso, não é? Para nossa vida. Por quê? Porque pedimos para estar aqui, nos empenhamos para estar aqui e agora estamos. Então, suportando o perfil da nossa encarnação, cada um aqui que está nessa sala tem um planejamento, tem um perfil diferente e tem naturalmente desafios específicos da sua encarnação. Não é? Então é isso mesmo. É isso mesmo. Estamos aqui para crescer. Estamos aqui para ser desafiados. Olha só que beleza. E aí crescer com esses desafios, não é, Beatriz? Alguém mais? É super difícil, né? É. Alguém mais gostaria de... Paulo, Juliana, Dona Marivete, a Ana Martins. Gostaria de falar algo, Ana? Muito bem. Então, amigos, esse foi o tema da noite. Nós finalizamos aí o capítulo 1, né? Que fala, como
é mesmo? Não vim destruir a lei, não é? O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse é um esforço quinzenal, não é, que nós temos, onde diversas pessoas vão ter a oportunidade de discutir, nos apresentar os assuntos diversos para que nós possamos aumentar os nossos conhecimentos, criar uma pulguinha atrás da nossa orelha para que ao longo da semana nós possamos refletir sobre as coisas que foram ditas, pesquisar posteriormente, não é? E espero que seja tão válido para vocês quanto está sendo para mim, por exemplo, não é? Então, podemos, se ninguém quiser falar ou fazer mais qualquer contribuição, podemos fazer a prece de encerramento. Eu gostaria só de pontuar mais uma coisa, que quando a gente fizesse a prece de encerramento, a gente mandasse muita energia positiva para Marivete, minha avó, que amanhã tá fazendo aniversário. É mesmo, gente, então, mesmo. Nessa prece de encerramento, se todo mundo puder emanar energia positiva, de saúde, de vida e de energia para minha avó, eu agradeço. Pronto. Boa lembrança, né, para dona Marivete. Então, quem gostaria de fazer a prece final? Alberto, poderia fazer a prece final? Pode ser. Que bom. Eu só queria lembrar aqui uma passagemzinha de Nova Era aqui. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. Então ela vem preparar a humanidade para essa nova era, né? Onde aquele que não tiver mais amorosidade, ou pelo menos um equilíbrio, né, entre o amor e o conhecimento, eles, infelizmente, não podem continuar, não é isso, Adson? Exatamente. É como nós falamos aqui, né? A transformação acontecerá à custa de alguns velórios e alguns nascimentos. Então, hoje a gente desenvolver esse aspecto da amorosidade que não é fácil, né? A gente só tá amando aqueles que nos amam, né? E às vezes até é difícil amar esses que estão próximos, imagine os desafios, né? Então é isso mesmo, a doutrina espírita, ela vem descortinar essa realidade e que a gente tem que ter muita coragem, muita determinação para poder fazer parte dessa nova era, né? Como você também citou aí no final, os Marte, né? Que é uma sociedade mais avançada do que a Terra. A obra que Chico nos traz é justamente para demonstrar que a Terra tem um destino, né? O destino é desenvolver a humanidade ali, o afeto, o amor um pelo outro. Mas muito grato pelo estudo, Adson. Muito boa reflexão, viu? Grato, meu amigo. Obrigado. Então vamos, né, fechar os olhos, se assim for de agrado, né, e desejar a nossa amiga Marisete, né, muita paz, muita saúde, né, que continue assim iluminada com essa energia boa e que Jesus sempre te ilumine, minha amiga, dando força, né, coragem para construir um mundo melhor dentro da gente e fora também. Então, mestre amigo Jesus, estamos gratos por esse momento de reflexão, de estudo. Ilumina esse grupo bom que quer também estudar, aprender e unidos nessa perspectiva, nesse objetivo, que possamos crescer
crescer com conhecimento e nos esforçar para nos amar mais, romper as barreiras do egoísmo e do orgulho para vencer em nós aquilo que nos impede de trazer o reino de Deus para dentro de nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Ilumina todos nós agora e sempre. Que assim seja.